Bom dia, Dri! E aí, Dri? Bom dia, Ana! Meninas, sexta-feira já. Cristina, bom dia! Hoje a gente tem um convidado especial. Bom dia, gente, tem Ana daqui, Ana lá da Suíça. Ai, Ana! Gente, da Suíça, é isso, né, Ana? Vocês eu confundo, de Zurique. Gente, já vou falando. Sábado, amanhã, o nosso horário vai ser às 13, mas o horário de Brasília é às 14 horas. Vocês vão me ver coisas que vocês não me veem normalmente, mas montando uma mesa com a Ana, que é maravilhosa. Então amanhã vocês fiquem ligadinhos. Eu vou falar mais coisas durante o dia. E aí, isso mesmo, da Suíça. Gente, coisa mais linda que é lá, os lugares ali, né? E aí a gente vai estar lá. Então é um temperamento colérico aprendendo detalhes. Então a gente precisa se colocar a aprender. Então falamos a semana inteira sobre os temperamentos. Você que está chegando agora. Então falamos sobre o temperamento, os 4 tipos de temperamento que nós temos, né? Live com... Isso, gente do céu, não sei o que vai acontecer, Ana. Você vai precisar ter paciência comigo, viu? Pensa numa pessoa que não tem muito detalhes, assim. É aqui, chegou aqui e parou. Claro, com algumas coisas sim, mas outras não. Então, na verdade, é menos detalhes. Eu presto menos atenção nos detalhes do que ponho atenção, né? Então, eu acho que vai ser muito bom nesse aprendizado. E eu tava falando, Ana, toda semana inteira nós falamos sobre os temperamentos, a forma como nós somos, aquele jeitão de ser que a gente herda dos nossos pais, dos nossos antepassados. E nós temos 4 temperamentos básicos, que é colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. E eu sou muito sanguínea, colérica. Eu, inclusive, já respondi algumas caixinhas, tem muitas para eu responder hoje, né? A combinação, porque a gente falou em separado, né? Quando você tem um destaque só desse temperamento. E agora, eu deixei a caixinha ontem para falar da combinação dos temperamentos. Que às vezes a pessoa tem dois temperamentos, então ele tem também o sanguíneo e colérico, o sanguíneo melancólico, o sanguíneo fleumático, e essa combinação vai juntar os dois modos de ser do temperamento, tanto dos pontos fracos como dos pontos fortes. E isso pode ser algo diferente. Bom, assim, ser um comportamento diferente se fosse somente aquele tipo de temperamento, né? Bom dia, Andréia. Bom dia, Padre Jonathan. Sua bênção. Gente, eu tô esperando o Padre Erivelto entrar aqui. Será que ele tá achando que é 5h58? Não sei. Mas ele deve estar... Ele não veio por aqui. Bom dia, Terezinha, Gabi, Rosiane, que já estão aqui. Tem uma turminha. Luana, bom dia. E aí, gente, o que a gente precisa para mudar os nossos pontos fracos e nos colocarmos à disposição. Disposição, ou seja, permissão, nessa permissão para mudança, para as mudanças. E hoje o Padre Erivelto vai falar isso em Deus para nós. Como nós podemos mudar isso, renovar a nossa mente, renovar realmente o nosso jeito de ser, para que em Deus possamos ser diferentes. Eu preciso... Bom dia, Eliane. Gente, Andréia, eu vou pedir um favor para você. Você conhece o nosso Padre Erivelto? Você podia mandar uma mensagem para ele entrar na live. Será que ele entrou na live dele? Não lembro, não sei agora, porque ele fala, olha só, imagine assim, um sanguíneo que ele fala tudo, ajuda todo mundo, sabe? É bem o temperamento sanguíneo, né? Vamos ajudar, vamos fazer. Aí se o temperamento sanguíneo junta com o colérico, o que acontece? A ira se irrita com muita facilidade, porque os dois são explosivos, apesar de que o colérico é mais explosivo. Então, em determinados momentos, tem uma irritação muito grande ali de algumas situações, dentro de algumas situações. Mas o sanguíneo, só sanguíneo, mais sanguíneo, né, predominante esse temperamento, ele vai... não sei por que eu tô falando isso, sabe? Porque acho que o Padre Erivelto tem um pouco de sanguíneo aí, né? Ele vai o quê? Aceita tudo. E tem a questão de às vezes esquecer, porque é muita coisa na cabeça que tem, e aí acaba esquecendo. Gente, já me convidou. O pontinho vermelho tá aqui. E aí o lado sanguíneo da bênção. Gente, eu não consigo apertar isso aqui. Da bênção aqui, fala o quê?
Ai, gente. Conversar enquanto a live tá indo, né, gente? Vocês percebem os comportamentos que a gente vai, que agora Bom não. dia! Padre, sua bênção, bom dia! Tudo bem, Lu? Padre do céu, quem é o senhor da cama, hein? Peraí que eu vou tirar Não, mas das se bem que eu Wi-Fi. acho que você acorda cedo também, né? Oi, padre. Deixa eu levantar um pouquinho a minha câmera aqui para ficar mais. Oi, alô, padre? Nossa, cortou a internet. Gente, vocês estão me ouvindo? Ou é só o padre que está travado aqui para mim? Ou para vocês não? Tá travado para. Oi, oi, o padre saiu. Acho que vai precisar entrar de novo. Então, bom dia. Ah, já foi, André. Ah, ele foi mudar a internet, então tá. Gente, essas internet, sabiam que tem um projeto no nosso país para diminuir o uso da internet? É tipo assim, o do padre que cortou. Então tem é uma. Eu achei até que era no mundo inteiro. Eu estava até falando, eu conheci a Ana numa mentoria que a gente terminamos essa semana com o pessoal de Cuiabá, do WTW, e ali eu falava para elas, né? Então é um decreto, acho que é isso mesmo, né? Do Senado, para restringir o uso da internet no Brasil. Já pensaram? Já não está tão boa assim, porque agora tem o quê? Realmente, ontem eu estava ouvindo Ai, gente, uma live interna, na verdade, ele fez do Pedro, um cara muito bom, viu? Muito bom mesmo, Pedro Superti. E ele falando sobre isso que a gente, eu sempre, que a gente falava no início dessa pandemia, que tem uma questão de saúde muito grande, e depois viria uma questão econômica muito difícil, e aí a crise psicológica já está chegando. Mas a crise econômica. Então, no Brasil, mais de 600 mil empresas, esse número foi um dado do Sebrae, que ele divulgou dia 15 de maio. Foi uma reportagem que o Humberto que me mostrou, meu marido que me mostrou. E dia 15 de maio, então, que já se fecharam 600 mil empresas no Brasil, mais de 2 milhões de pessoas bilhões ou milhões? Não lembro. Milhões, eu acho que é. Não sei. Desempregadas. E agora vocês pensam isso, como isso vai aumentar? Vai aumentar, porque, por exemplo, aqui em Rondonópolis, você assistiu? Não, não é essa, a de ontem. É de ontem você assistiu, Flavinha? Então, ou seja, nós temos aí no mundo, inclusive eu fiz um post essa semana, no comecinho da semana, falando dessas empresas que fecharam tudo, né? E daquilo que a gente precisa se reinventar, da nossa reinvenção, e que muitas vezes as pessoas, diante de toda essa situação, e agora, nós nos autoconhecendo, padre, agora melhorou. A internet O, auto, não trava. o autoconhecimento nos ajuda a passar de uma forma mais tranquila por essa. Eu estava falando aqui, padre, que nos conhecendo, esse autoconhecimento faz com que a gente possa nos precaver, nos prevenir diante de situações e também saber assim, nossa, olha, eu ajo assim, posso mudar. A grande sacada é que podemos mudar, né, padre? Sim. Então aí, padre, Tem agora. um, tem um conceito, tem um conceito filosófico que diz assim, que só pode ser redimido aquilo que for assumido. Então eu tenho que assumir quem eu sou, reconhecendo as minhas potencialidades, as minhas limitações, para que possa ser redimido. O segundo passo é a mudança, mas o primeiro é a aceitação, né? Saber quem eu sou, saber até onde eu posso ir, as minhas limitações, as minhas potencialidades, e depois trabalhar com isso. Olha, eu não conhecia esse conceito filosófico, lindo, hein, padre? Gente, quem não conhece o padre, temos gente aqui, olha só. Daqui a pouco eu acredito que ela entra na live, sempre ela tá. É uma do Japão, temos do Japão. Que Temos gente aqui da legal. Suíça, que amanhã, padre, eu que sou super detalhista, né, assim, nos mínimos detalhes, que não ligo para detalhe nenhum, vou amanhã aprender um pouquinho mais com ela, com a Ana da Itália, da Suíça, da Europa, ela aprender a montar uma mesa. Então, um dia que o senhor vier aqui em casa, vai ter uma mesa bem posta para o senhor. Mesmo se o meu marido não tiver, porque o Humberto é que gosta de mesa bonita, E assim, ele, né? o Humberto capricha.
Pois é. Temos gente aqui da Paraíba, padre. Olha, Legal. da Paraíba. Então, gente, apresenta aí, padre. De Ribeirão Preto, a Marita, minha professora, gente, olha, ela aqui na nossa live. Professora, essa noite eu sonhei com a escola, com a faculdade. Alguma coisa. A Andrea Eu tava me disse, ligando, oi, Andréia. ah, Ela aqui na luta, o celular esqueci de colocar para carregar ontem e fiquei procurando carregador agora. Ah, você tava falando de sanguíneo bem na hora, né? Eu falei, vixe, ela tá falando de mim ali. A gente luta para mudar, né? Mas. gente, eu vou fazer o seguinte: vocês vão colocando. Eu acho que eu vou. O que que você acha, padre? Eu acho que eu vou tirar os comentários para o senhor ficar bem na tela aqui, a gente vendo o senhor. E vocês aí, depois a gente entra com as perguntas. Mas eu acho que o comentário tem como vocês digitarem e depois ele aparece, né? Será? Não sei. O que que você acha? Ó, aí por mim não atrapalha também, não. Então tá, vamos embora, assim. Porque aí a gente vai vendo que o povo, eu gosto de ir conversando. Eu não sou daquela que vai ficar na live sozinha. Gosto de falando. Gente, eu vou falar do padre. Padre Erivelto é um grande amigo nosso. É desde o seminário, né, padre? Sim. Ai, gente, novinho, assim. Aí o padre ficou padre. Eu falei, gente, e agora, né? Tem que mudar o tratamento com o padre, o respeito e tudo. Então, assim, desde muito, muito jovem, o padre, que eu conheci o padre Erivelto, um querido, a André, que está aqui, conhece. A Adriana está aqui na live também, padre. Ó, Adriano, acordando A cedo. Adriana é a primeira a chegar aqui, ó. Eu preciso aprender um pouco mais com ela, né? Então, então o padre aí, ele se formou em, olha, gente, esse padre ele é muito inteligente, viu, gente? É o meu marido tá falando que o senhor é um padre doutor advogado. Ah, E aí, padre, fala para nós, o que que o senhor trouxe para a gente poder falar e falamos a semana inteira sobre os tipos, pontos uhum. fortes e fracos dos temperamentos. E às vezes as pessoas, como eu estava falando, né, com o senhor, às vezes as pessoas veem o temperamento e falam, ah, não, eu sou assim mesmo, né? Igual o colérico que não liga para Uhum. detalhe, que se irrita facilmente, o sanguíneo também. Imagina a junção desses dois, né? Então você imagina assim, a explosão que essa mulher é. Então, assim, e aí o que que o senhor fala? Isso em Deus, eu disse para eles que a gente tem essa mudança, podemos mudar. A graça maior é que nós podemos fazer essa mudança, né? Uhum. Eu quero já até te agradecer porque falar sobre os temperamentos é nos ajudar a nos conhecer, né? Conhecer as nossas limitações, saber um pouco sobre a nossa personalidade, sobre o nosso jeito de ser. É aquilo que eu te falei que nos ajuda o primeiro passo, assumir quem nós somos, né? Reconhecer nossos limites, nossas potencialidades. E agora eu não posso pegar isso e transformar num amuleto, né? Com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou crescer assim, eu vou morrer assim, né, Gabriela? Gabriela! Ou com a do Zagalo, né? Vocês vão ter que me engolir, né? Você Ah, assim, vocês vão ter que me engolir. A gente não pode assumir isso como um amuleto, porque o Espírito Santo, na verdade, né, a gente já viu na Sagrada Escritura que fala que o Espírito Santo não foi nos dado com um espírito de timidez, mas de ousadia, para a gente mudar, para nós nos aprofundarmos, né? Tudo pode ser mudado com a graça de Deus, né? E reconhecer os meus limites, saber que, embora eu estou assim, eu estou com essa limitação agora, mas eu sou chamado a ir além, a avançar, né? Alargar, a gente fala que alargar o meu coração para a graça de Deus e deixar que a graça de Deus possa me moldar. É claro que é um esforço diário. Nós estamos falando aqui também de uma conversão mágica, de um processo de mudança rápido, né? Mas está falando de um processo daquele que reconhece seus limites, reconhece que esses limites às vezes prejudicam até outras pessoas, né? Casamentos, relação familiar, relação comunitária, se prejudica também. Então, preciso de um esforço para mudar. Eu, lá na paróquia, atendendo algumas pessoas que têm um temperamento melancólico, né? Aí fala, padre, mas eu tenho dificuldade, já é porque eu sou melancólico, então não consigo conversar, expor os meus sentimentos no meu relacionamento, não sei o quê e tal, meu marido não me entende. Falei, não, mas você precisa se esforçar, não é que o casamento precisa ter diálogo. Embora você seja melancólico, mas você precisa se esforçar porque a outra pessoa precisa saber o que você está pensando, o que você quer de mudança, né? Como que vai adivinhar, vai ler os seus pensamentos? Então, o casamento tem que ter diálogo.
Então, tem que ter um esforço, embora tenha as limitações do próprio temperamento, mas isso não quer dizer que eu vou morrer assim, né? Eu tenho que me esforçar para mudar. E a graça de Deus nos ajuda a isso, né? A ir além, né, dos nossos limites. A gente vê as histórias dos santos, quantos que os santos eles foram além dos seus próprios limites, né? Das suas próprias da zona de conforto ali, forjando a sua personalidade, forjando o seu caráter, avançando mesmo na graça de Deus, se permitiram mudar, né? Eu acho que isso daí tá a chave, né? Se permitir mudar, né? Você se Porque não é, permitir, é você se verdade. permitir reconhecer e buscar essa graça para mudar e uma mudança também de hábitos, né? Sim, porque não é fácil, sabe, gente? Não é fácil você falar igual o senhor falou, né? A mágica não é mágico. Ah, vou mudar e tchuf, né? Vou, não, é um Não. processo, porque Deus poderia nos deixar no mundo prontos e santos, irrepreensíveis de toda qualquer forma? Sim, claro, porque Ele é o Todo-Poderoso, né? Mas e aí a nossa parte nessa salvação, né? Eu acredito nisso também, né, padre? Que esse processo até mesmo para eu poder respeitar o outro também e aprender com isso, né? Uhum. Eu falo que a gente tem a metáfora da Terra, que é o caminho. Nós estamos no caminho, né? Nesse caminho, que é essa metáfora, seguindo nesse caminho. Uns vão mais rápido, outros mais lentos, mas sempre vão. Nós sempre estamos indo, né, nesse Uhum. caminho. E quanto mais eu me fortaleço nesse caminho, mais energia, mais disposição, mais alegria, né? Mais alegria, que é um dos frutos do Espírito Santo, a gente vai ter, né? E assim, o que mais, padre? Doutora Márcia dando live. É a Márcia mandando um joinha. Uma doutora. Gente, a minha doutora de. Gente, eu tenho dúvidas às vezes de português. Para Márcia ou para Adriana? Socorro, como é que eu ponho isso, né? Já falei para ela que ela devia fazer um curso online de português, gramática, essas coisas assim. É um pulmão. Ô, Ah, Lu, o interessante é isso, assim, que o Espírito Santo vem em socorro às minhas fragilidades, né? O Espírito Santo vem em socorro às minhas necessidades. Então, os frutos do Espírito Santo nos ajuda nesse processo de mudança. É, por exemplo, vem em socorro, eu sou sanguíneo, né? Eu falo por mim que sou sanguíneo. Então, tem essa de, às vezes, de falar, de não filtrar, às vezes, o que vai falar no instinto. E eu vejo o quanto que a graça de Deus me ajuda a colocar um freio, né? Assim, fala mesmo, colocar um freio na minha língua, assim mesmo, né? Às vezes a gente até pensa, vai no impulso, mas o Espírito Santo vem, opa, peraí, né? Não é certo isso aí. Ele pode machucar alguém, pode ferir alguém. Então, ter essa intimidade, né, com Deus também, a vida de oração nos ajuda. Essas são as implicações concretas da nossa vida de oração. Vejo que, às vezes, dá a impressão que nós somos uma caixinha, uma gaveta, uma cômoda com várias gavetas. Aqui está a minha espiritualidade, aqui está, né, o meu jeito de ser, aqui está a minha parte intelectual, mas, na verdade, não, nós somos um todo, né? Nós somos integral. Então, a minha espiritualidade, ela age de maneira concreta também no meu temperamento, né? Então, espiritualidade verdadeira, espiritualidade autêntica, ela vai ter implicações concretas na minha maneira de ser, né? No meu jeito de ser, no meu comportamento, no meu relacionar com as outras pessoas. É, é aquela vozinha que às vezes vem o pessoal falar, a minha intuição, né? E é o Espírito Santo já dando aquele discernimento e falando, ó, peraí, né? Isso tá errado, isso precisa ser melhorado. Ou não, isso precisa dar continuidade, porque isso de fato está te fazendo bem, está fazendo os outros bem, né? Então, a espiritualidade, ela tem influência também no nosso jeito de ser, né? Desde que eu me permito para isso, né? Se eu continuar usando, como eu disse antes, como amuleto, eu sou assim, eu vou morrer assim, e vocês vão ter que me engolir, eu, né, não vou nem me converter, vai ser uma espiritualidade vazia, né? Que eu me relaciono com Deus, eu falo com Deus, mas não permito que Ele age ali no meu jeito de ser, no meu temperamento. o padre, então, assim, seria tudo isso que o senhor está falando. Eu achei muito interessante essa das caixinhas, das gavetas aí, né?
A gente ter, na verdade, nós sempre precisamos acreditar, precisamos, eu acredito, né? Essa gaveta inteira, né? É uma gaveta Sim. enorme que precisa, e está tudo ali junto, né? Tá junto, porque tá tudo Uhum. integrado, é tudo um sistema. Se eu mudo algo em algum determinado momento, inclusive a gente às vezes tem, na psicologia, na questão da liberação de traumas, da liberação do corpo, mais do corpo, quando eu estudo um pouco disso, eu percebo assim que às vezes a gente tem vários jeitos de colocar esse trauma para fora, materializando, espiritualizando, intelectualizando, por quê? Justamente porque eu tenho essas caixinhas, agora isso me dá um discernimento nesse Uhum. sentido, e eu não quero que essas caixinhas se misturem. E, na verdade, elas precisam estar todas conectadas, né? Uhum. E, como dizia Santa Teresa d'Ávila, né? Ordenar isso para o amor, né? E essa Sim. ordem para o amor é através do Espírito Santo de Deus. E isso é o que Nicodemos, na conversa de Nicodemos com Jesus, padre, fala um pouquinho disso para nós. É isso mesmo. É necessário nascer de novo, né? Aham. Quando Jesus conversa com Nicodemos e fala que é necessário nascer de novo, nascer segundo o Espírito. Porque se eu me permito, né? Esse novo nascimento, essa vida nova, que é, na verdade, uma busca para viver a finalidade que o ser humano tem. Nós sabemos que a finalidade do ser humano, ela é o amor, né? Nós somos criados para sermos amor. E tudo que for além disso ou fora disso não é desvio de finalidade, né? Deus, que é amor, nos criou para sermos amor. Essa é a finalidade. Então, com o meu jeito de ser, com o meu jeito de ser, com o meu temperamento, eu tenho uma finalidade, que é me esforçar para amar concretamente, né? Amar a Deus e aos irmãos. E o próximo como a mim mesmo. Então, este amor que se manifesta na pessoa, né, na Trindade, manifesta no meu amor a mim mesmo e o amor aos irmãos. Então, esta é a finalidade. Então, nascer de novo é o saber que eu tenho agora, que eu tenho essa graça de Deus que está sendo derramada sobre mim, para que eu vou ao encontro da minha finalidade, que é amar, que é ser amor. Então, eu olho para as minhas limitações, são próprias minhas, né? Não as rejeito no primeiro momento, mas aceito quem eu sou. E não me culpo por ser assim, porque tem muita gente também que vive se torturando logo nesse processo de aceitação. O cachorrinho está latindo aqui. No Se processo... identificou, padre, você está confirmando. É porque tem muita gente que no primeiro passo da aceitação começa a se culpar. Por que Deus me fez assim? Por que eu sou assim? Tarará. E aí também não dá passos, né? Se culpar não é dar passos. Pelo contrário, se tirar do caminho, né? Você não se permitir uma mudança. Então, eu me aceito quem eu sou, aceito as minhas limitações, aceito os meus dons, e aí, peraí, nasci para isso, para viver uma vida do alto, para viver uma vida na graça, e vou me esforçar para tal, não vou me acomodar. Pelo contrário, vou avançar em águas mais profundas, que é esse desejo de Deus que nós sejamos verdadeiramente aí amor, verdadeiramente livres para viver isso. Então, é necessário reconhecer que eu preciso dessa graça também, né? Que eu preciso ter esse relacionamento com Deus. Por quê? Vai chegar uma hora que eu vou perceber que só as minhas forças não é o suficiente, né? Vai chegar uma hora que eu vou reconhecer que, nossa, cara, eu já fiz de tudo, eu já fiz anos de terapia, eu já fiz, né? Chega muita gente, eu já fiz 15 anos de terapia. Aí você fala assim, Uhum. nossa, tá morto então, né? Eu já fiz muita terapia, já li muitos livros, já não sei o quê. E chega muita gente assim pra gente na igreja, assim, no direcionamento espiritual. Padre, já fiz de tudo, já fiz todos os cursos sem pensar, já fiz esse, né, não sei o quê, mas parece que me falta algo. Sim, falta algo. Nós somos seres que dependemos da graça do alto. Deus, ao nos fazer, como diz Santo Agostinho, ele deixou um buraquinho no nosso coração do tamanho de Deus. Então, eu Nossa. posso, há em nós que somos humanos, há em nós um buraquinho que pertence a Deus, que é do tamanho de Deus. Então, nós precisamos reconhecer essa necessidade que nós temos da graça do alto. E quando tudo isso está integrado, né, a minha busca para preencher esse buraquinho que é do tamanho de Deus, e esse autoconhecimento, esse desejo de mudança, pronto, ninguém nos segura, né? Eu vejo isso muito na história de Maria de Calcutá.
né? Que o primeiro passo ali, antes dela sair para Calcutá, para as ruas de Calcutá, ela olhar para dentro de si, perceber que estava infeliz onde ela estava, que ela não estava cumprindo a sua finalidade, a sua vocação, mas que, pelo contrário, se via como água parada, né? Ela se via assim, que não estava ainda, que ela poderia dar muito mais de si mesma, né? E era uma Ali, religiosa já, né, e padre? já era uma religiosa. Mas é isso que tá. Às vezes as pessoas se acomodam, por exemplo, assim, não, já casei, né? Tipo assim, como se a mudança só precisava ser no namoro, né? Não, mas já casei, tá bom, já casei. A Ou minha então, mãe fala não, muito disso. Casou, descansou? Como é que é isso? ou então, tipo assim, não, já fui ordenado padre, tá bom, já sou padre, né? E não é assim. Aí a gente olha para a matéria de faculdade, já estava ali na congregação, tinha anos que estavam ali, e mesmo assim ela percebeu que ela poderia dar mais de si, que ela poderia. é, que ela não estava feliz, porque ela via que ela não estava se esforçando para viver mesmo essa vida na graça, essa vida em Deus. E ali ela então decide para as ruas de Calcutá, e você percebe que quando a pessoa está bem, quando ela reconhece até as suas potencialidades, os seus defeitos, quando ela reconhece que a graça de Deus é suficiente e está sobre ela, você vê o quanto que ela é capaz de fazer pelos outros e assim a mudança que ela faz, né? Você vê Maria de Calcutá, após ela ir para as ruas de Calcutá e esse sentimento de estar livre para fazer a vontade de Deus, quantas coisas ela fez e até hoje, com o seu testemunho, né, como tem dado eco na vida, nas nossas vidas, na vida até de quem não é católico, de quem não acredita em Deus, mas olha para Maria de Calcutá e fala, nossa, essa mulher foi uma corajosa, né? Essa mulher, ela transmite a paz, essa mulher foi guerreira, justamente por isso. Agora, de onde ela tirou essa força, né? Dessa vida do alto, desse nascer de novo, né? De olhar e falar bem assim, peraí, a graça de Deus está sobre mim, por que eu vou me acovardar? Por que eu vou ficar acomodado se eu sei que a graça de Deus, ela pode me impulsionar a ir além de onde eu estou, né? Nossa, padre, eu tô aqui babando. Tô até emocionada, porque eu acho que Madre Teresa de Calcutá é uma referência muito forte para mim, de pessoa, de doação, né? De amor. Porque eu lembro que na sua história, gente, foi um dos livros mais lindos que eu já li, foi hoje, esses dias eu já falei, foi de Madre Teresa. É a história escura da alma dela, né? Ela fala da a noite escura da alma, né? E ela fala de uma noite escura, mesmo às vezes sentindo aquele profundo. Acho que aí fala do. Eu acredito que tem um temperamento melancólico nela, né? Essa conexão ali. Mas ela sabia que ela precisava ir além, né? Bem isso mesmo, de se voltar para Deus. E fala assim, padre, vamos imaginar. Uma pessoa está chegando agora, chega essa pessoa para o senhor lá na paróquia, né? E Uhum. fala, padre, eu já fiz tudo. É igual o senhor falou, já fiz de tudo. Fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. E agora eu tô aqui, porque aí a pessoa às vezes até joga a responsabilidade, não sei para o senhor, mas às vezes para mim faz assim, ó. E agora você é a minha última salvação. O que eu faço, né? A pessoa quer perguntar isso. Então, assim, imaginamos que a gente tem pessoas aqui nesse momento na live e que depois vai ficar ali gravado no IGTV, graças a Deus. Fala assim que a gente tem muita audiência nós dois, hein, padre, juntos. E aí, depois a gente vai fazer uma live também semana que vem, padre, não lembro o dia, Isso, né? uhum. Sobre o Na sentido da segunda-feira, vida. sobre o sentido da vida. Nossa, Reencontrando o hein? sentido da vida. Que responsa, mas a gente vai, com a graça de Deus, né? Intercessão de Maria, de Nossa Senhora, a gente vai para frente. Então, assim, o que o senhor falaria? Gente, pode fazer perguntas para o padre aí, viu, gente? Se vocês quiserem colocar perguntas, olha, é a Ó, hora, o viu? Humberto colocou. Os frutos do Espírito Santo, mansidão e domínio próprio definem inteligência emocional. E é isso mesmo, né? Você vê como que o Espírito Santo, às vezes as pessoas elas descartam essa transcendência, né? É como se a gente conseguisse um domínio próprio de si somente lendo um bom livro, né? E se eu posso fazer, as técnicas me ajudam, mas se eu não tiver a graça do alto, esse dom do Espírito Santo, esses frutos, né? Eu não vou me realizar por inteiro. Vai estar esse pedacinho de Deus, esse buraquinho, né? Que é do tamanho de Deus faltando na minha vida, né? E o erro do ser humano é isso, eu querer fechar, quer dizer que eu não preciso, que eu não sou transcendente. E todo ser humano ele tem essa necessidade, né? De transcender algo que está além de si, além das suas forças, além das suas potencialidades, né?
Que Se lindo alguém isso, hein, chega então e padre? fala, né? Você falando se alguém chega, então é justamente isso, Lu, fazer com que, que a pessoa ela reconheça que, em primeiro lugar, se ela está daquele jeito, ela não fez tudo, está faltando algo, né? Será que você já fez tudo mesmo? Colocar voltar a pergunta aí, será que falta? Será que não está faltando algo? Né? O que pode estar faltando? Olhe para tudo que você já fez, o que pode estar faltando? E muitas pessoas percebem, né, e que falta isso, falta nascer de novo, né, nascer para o alto, falta o relacionamento com Deus, por pessoas que às vezes esqueceram a sua espiritualidade, né? Ó, você tá chique agora, nem sabia que tinha isso. Nem eu, padre. Dá um monte de fala. Gente, faz pergunta, faz pergunta. E aí eu olhei e falei assim: tem um negocinho aqui de uma ponte de interrogação. Tinha assim, 4, ou seja, 4 perguntas ali. Olha Que a Ana legal. fazendo uma pergunta para o senhor, padre. Como alcançar esse dom? Como diz a Jandira, né? Eu lembro muito, toda vez que alguém pergunta como alcançar um dom, eu lembro da Jandira, que a Jandira fala bem assim, Ah, o padre. Barney estava aí, o Zé, do filho Aham, dela. eu vi. A Jandira fala bem assim, padre, as pessoas me falam, eu queria tanto ter esse dom. E ela fala, padre, o dom é para todo mundo. E de fato, o dom é para todo mundo. O mais bonito do Espírito Santo, o mais bonito de Deus, assim, é perceber que foi derramado para todos, né? Nós vemos em Atos 2, derramamento do Espírito Santo, Pentecostes, gente de todos os lugares, de todos os povos, de todas as línguas, ou seja, para dizer para nós que o Espírito Santo ele sopra onde quer, que ele está em todos os lugares, que os dons é para todos. Então, basta o quê? Pedirmos. Temos uma busca, né? Uma vida de oração, nos permitir viver esse dom, nos permitir acolher esses frutos do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, esse desejo de mudança, né? Quando eu falo desejo de mudança, não estou falando só eu desejar, né? Assim, eu desejo mudança e cruzar os braços. Não, mas eu me vigiar a minha maneira de falar, vigiar a minha forma de agir, vigiar os meus, reconhecer os meus pensamentos e falar, nossa, o que eu estou pensando sobre o outro, né? Então, o desejo de mudança é um esforçar pela mudança, né? É eu me permitir, ao mesmo tempo, lutar para isso, né? E é claro, sabendo que antes de ser desejo meu, a minha mudança é desejo de Deus. Então, se é desejo de Deus, a graça está sobre mim para isso, né? Isso mesmo, né, padre? É interessante que esses dias em casa eu falei na live do senhor que foi bem um confessionário público. E dali, da nossa questão de falar, agora vamos fazer uma correção de refrear a língua, né? Imagina assim, um monte de sanguíneo, né? Então, assim, quer falar, né? Deixa eu falar e o negócio, vamos falar. E ali de nós refrearmos a nossa língua. E depois a gente fez um outro combinado, que é o quê? De reclamar, não reclamar aqui dentro de casa. Então, mas como aí? A gente vai só parar de reclamar? Não, aí os meninos, né, não, querem que tenha algum ganho com isso, né? Então tá, quem reclamar vai ter 10 reais, vai ter que pagar 10 reais. E aí a caderneta só tá se aumentando de algum. Só que isso é interessante, que a gente fala, olha os 10 reais, olha a caderneta, né? A gente fala assim, olha, e um fica policiando o outro. Então isso é esse desejo, né? Eu me quero mudança, eu quero mudar. E aí, como a gente vai fazer isso? Você mesmo, com a graça de Deus, né? Com você mesmo, assim, com a graça de Deus e do Espírito Santo, vai te dando. Tem mais uma pergunta aqui, padre. Ó. Ah, fala sobre a vaquinha, o Thales. Pode deixar, vou falar assim. No final da live, vamos lembrar aí da vaquinha. Gente, se a gente não falar, vocês lembram da vaquinha aí, o padre falando, tá? Ô, padre, deixa eu ver se tem alguma. Olha, o Nando, faz tanto tempo que eu não vejo você. Agora, então, né, na pandemia, né? Alô, Terezinha. Tem muita gente aqui na live. Vamos ver se tem uma E é pergunta. legal, Lu, porque assim, Ah, a gente não pode negar que a ciência nos ajuda com as técnicas, né? E a gente tem vários recursos, por exemplo, o primeiro recurso, a graça de Deus. E depois, né, justamente pela graça de Deus, nós temos a ciência que tem avançado muito com diversas técnicas para ajudar o nosso processo de mudança, né? E isso é sim, importante, eu saber que eu posso buscar vários, eu quero mudar, então eu vou buscar todos os recursos que são permitidos para isso, né? A sim. terapia, buscar ajuda, porque muitas vezes sozinho eu não vou conseguir. Então eu preciso e reconhecer que isso também é da vontade de Deus, né? Que às vezes a gente fala assim, não vou, né, só preciso rezar, só preciso, não, se Deus vai me ajudar, que eu não preciso de terapia não sei o quê, eu não preciso daquilo.
Não, peraí, a terapia já é um recurso que Deus está te dando para mudança, né? Ô, Thales, faz Então, um curso. Ele é da minha linha. Faz curso. Tudo a gente pode montar um curso, sabe? Sobre o negócio. Sobre essas estratégias de mudança em família. E assim, eu acredito, e eu vejo tanto isso, o viver a família, né? Essa graça que Deus nos dá de viver a família na comunidade, de levar essa dinâmica para todos os lugares, né? De perceber o quanto eu posso ter uma mudança interna nessa permissão. Gente, eu achei muito linda essa parte da filosofia, padre. Esqueci já a frase, mas depois eu vou anotar, tá? tudo que não é assumido não é redimido. Tudo que não é assumido não é redimido. Ou seja, eu preciso É. assumir para ter a remissão, para ter essa mudança, essa transformação, né? E é interessante quando o senhor fala disso, da graça do Espírito Santo. é, Às vezes chega alguém para mim e às vezes assim, tá ali a situação tá tão complicada no atendimento da terapia, por exemplo, e eu fico assim pensando, meu Deus, que técnica eu vou utilizar nesse momento? E eu falo, vou falar bem a verdade, eu peço esse auxílio da graça, porque, assim, às vezes a gente não sabe, às vezes não, a gente não sabe tudo, e às vezes o meu jeito de ajudar é dizer que eu não consigo ajudar. Sabe? Uhum. Isso, e eu acredito que falar para uma pessoa que chegou ali pedindo uma ajuda, que você não dá conta de ajudá-la, é, hoje, para mim é fácil falar isso, mas há um tempo atrás não era. Eu Uhum. queria por tudo, como que eu não vou conseguir ajudar essa pessoa, né? E às vezes não sou eu que vou ter essa ferramenta, mas eu acredito que isso é a graça de Deus em nós, agindo em nós. E Uhum. essa permissão para olhar nesse buraquinho e perceber que ali eu preciso colocar Deus todo dia, né, padre? Sim. Teve uma vez um processo terapêutico, meu processo assim, não estava andando, estava travado, né? E até que eu cheguei e reconheci, falei assim, não, eu preciso fazer uma confissão. Eu preciso ir fazer uma boa confissão, porque, né? Nossa, depois daquela confissão comandou assim a terapia, porque eu precisava antes de tudo voltar para Deus, né? Voltar para a graça dele e reconhecer que aquilo que eu estava carregando dentro de mim era lixo. E o lugar certo de entregar esses lixos era na confissão. Então, é importante, assim, ver que como que a O graça cachorrinho de Deus... confirmando. Você viu o que eu falo, ele confirma. Ele tá beliscando no meu pé, mordendo aqui. Então, a vida sacramental, né, que é a vida que a gente vê com os sacramentos, é esse lugar concreto, assim, que a gente nos lava, nos banha da graça de Deus. Então, essa vida sacramental me ajuda também, né, nesse processo de mudança. É essencial. É, a vida, né, me alimentar da Eucaristia, me lavar na misericórdia de Deus no sacramento da confissão, me relacionar com Deus assim, não um Deus distante, mas um Deus presente, se faz presente na minha história, na minha vida. Às vezes a gente percebe que tem muitas pessoas, até pela sua história familiar, pela sua história de vida, se relaciona com um Deus tão distante, um Deus que a todo parece que eu mando a minha oração como se fosse um balãozinho desse, né, de tuf, aí o balãozinho vai lá sobe pro alto. Mas assim, parece que às vezes até que esse balãozinho se perde de tão longe que é o céu, né? E na verdade, Deus é tão próximo, Deus se faz familiar, tão íntimo, né? Presente na nossa vida, tão concreto. Então, ter Deus como um amigo mesmo, né? Alguém que está ali do meu lado, tá? Que se alegra muito mais com as minhas vitórias do que se entristece com as minhas quedas, né? Então, às vezes as pessoas chegam e falam bem assim, nossa, padre, mas eu caí de novo. Peraí, mas olha quantos avanços você já teve, né? Olha o esforço que você já deu até aqui, né? E eu tenho certeza que Deus, ele se alegra muito mais com isso, com os nossos passos dados, né? Do que se entristecer com as nossas quedas. Se alegra com a nossa vontade de recomeçar, né? E cada vez que eu me coloco para recomeçar meu processo de mudança, é mais uma vez que Deus vai me dar a graça para isso, que Deus, né, um desejo de Deus. Então, às vezes, a nossa paralisia é justamente desistir de mudar. Nossa, mas eu já estou velho demais para isso. Hoje já tentei várias vezes, fracassei. Então, para que eu vou me esforçar de novo? Para que eu vou me levantar de novo? Para que eu vou mudar de novo? Né? E se a gente olha para o testemunho de Paulo, né? A gente vê que Paulo, quantas vezes, né, se colocou incansavelmente, jogar na prisão,
tinha o seu espinho na carne, que ele falava que queria fazer o bem, mas acabava fazendo o mal. E isso incomodava ele tanto, né? Imagina se ele falasse bem assim, nossa, não, chega, eu quero tanto fazer o bem, só faço o mal, pronto, vou tentar fazer mais nada, né? Vou me enfiar no buraco Vamos e enfiar dentro do pronto. buraco e acabou. A gente não estaria falando hoje sobre a igreja, sobre os sacramentos, porque através do anúncio de Paulo, de Pedro e dos outros apóstolos, né, que nós podemos hoje ser quem nós somos na nossa fé católica. Então, é isso, é eu me colocar assim, onde eu quero chegar? Qual é a minha meta? É o céu, né? É viver a vontade de Deus, é nascer do alto, é ser livre para amar, é ser amor. Então tá, então o que eu preciso mudar? E eu lutar para isso, me esforçar, todo dia uma luta, né? Um PHM constante, né? É uma luta diária. Eu saber que eu tenho o dia de hoje para ir ao encontro dessa meta, né? E se eu cair, tudo bem, vou me levantar. Misericórdia de Deus é para isso, é para me reerguer, me colocar de pé novamente, me esforçar. Agora, o que eu não posso é usar os meus temperamentos, as minhas limitações como amuleto, mas pelo contrário, é um auxílio que eu tenho para reconhecer quem eu sou, saber o que eu tenho de graça, mas também saber o que eu tenho de limitação para ir além, né? Sim, e o mais lindo de tudo, né, padre, é que nós nos completamos, né? O que me falta, a parte que me falta, completa com o temperamento do marido, do amigo, da família. Então, é um completando o outro. Porque você já pensou se só tivesse sanguíneo no mundo? Deus. Gente, quer dizer, não sei o que aconteceria. Acho que seria só paz e amor, mas com explosividade, com um monte de coisa. Já pensou se só tivesse melancólico, só tivesse colérico, ou seja, o colérico e o melancólico, eles se completam. Tem um choque grande, mas eles se completam, porque um é prático, um é vamos para frente, entusiasmado, para fazer as coisas, e o melancólico mais embotado, aquele dramático, sentimental. Então, às vezes, precisa do colérico para falar assim, sai do drama, vamos para frente, né? Isso aí. E o sanguíneo e o fleumático é aquele que vai, que é extrovertido, que tá lá, e o fleumático é esse que tá mais na dele, bonachão, né? Então, um precisa do outro para se completar, para poder ir para frente. Porque já pensou? Esses dias, né? Eu vou começar agora uma série, não. Na verdade, um padre. O programa saiu, não é na TV, mas é. Olha aí. Mas é no Instagram. Eu vou estar junto com como é que é o nome dela? Adria, ela é lá de Goiás. Uhum. Então eu a conheci também junto com a Ana, essa que a gente vou montar uma mesa com ela no sábado. E ela quer um programa semanal. Então vai ser assim, olha, é mais ou menos no divã do provador, porque ela tem uma loja de plus size. Então ela disse quanto que já pensou o que seria das roupas grandes se não tivesse as pessoas para vestir? O que seria, né? Então não teria uma referência, um completa o outro. E a coisa mais linda que eu acredito de tudo é essa aceitação em Deus. Eu posso aceitar que eu sou humano, aceitar que eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar para as pessoas chegam na clínica e não querem de jeito nenhum aceitar os erros, aceitar as dificuldades. E aí tem duas perguntas aqui, padre. Olha lá, dois sanguíneos falando. Gente, só eu ver com a gente falando, dá o dia inteiro. E um detalhe, chegam aqui em casa as pessoas e falam assim, meu Deus, vai na casa da Lu. Tinha uma amiga minha que falava assim, vai na casa da Lu quando o Humberto tiver. Porque se você for lá porque o Humberto não tiver, minha filha, ela só vai dar água para você e vai falar o dia inteiro. Padre, qual temperamento é mais fácil e mais difícil de ser tocado? Eu acho que não existe um temperamento, Lu, que seja mais fácil ou mais difícil. Eu acho que diante de Deus, porque senão a gente limita a graça, né? Se eu falar bem assim, Deus é mais fácil ser tocado é aquele temperamento. Estou querendo dizer que estou limitando a ação do Espírito Santo, né? Eu acho que para Deus aí todos os temperamentos podem ser alcançados, são fáceis de ser tocados pela graça de Deus. Basta essa permissão, essa abertura mesmo. E outra pergunta para Humberto, meu marido, olha só. Santa Teresinha do Menino Jesus era melancólica. E os pontos fracos do melancólico são egoísta, deprimido.
Ai, parece que apareceu para o senhor toda a pergunta, Não, só padre? deprimido. Ah. Aí qual é a Então, pergunta, será? e aí você vê, né? O senhor Santa acredita que Terezinha. ela fez para chegar a Ah, ser tá. santa? O que o senhor acredita que ela fez para chegar a ser santa? Porque olha só, Então, egoísta, deprimida, coitada. Não, se você for olhar para a vida dele, você vai assim, ah, coitada, vamos enfiar ela dentro de uma casinha, de uma caixinha e deixar, tipo assim, a e aí morte você chegar. vê, Porque Lu, até mesmo Santa Terezinha, que tem um temperamento, que tinha um temperamento que levava ela a ser egoísta pelo seu temperamento, mas você vê assim, Santa Terezinha, a vida dela toda foi convertida para a missão, ao ponto dela ser padroeira das missões. Então, assim, ela saiu tanto de si. melancólica, tipo assim, eu tô aqui, não quero sair do lugar. Aham, tô falando? Então, tipo assim, ela saiu tanto de si que ela não olhou para o egoísmo dela. Pelo contrário, as suas pequenas vias, a sua vida de oração, os seus sacrifícios diários, todos oferecidos para o outro que estava além do Carmelo ali. Né? Oferecido para os missionários. Ela passou a vida inteira dela rezando, os 24 anos, rezando pelas missões, pelos aqueles que estavam evangelizando fora o Carmelo. E, e a questão do, por exemplo, do melancólico, Santa Terezinha, gente, é o quê? Ela, o melancólico, acho que tudo é com ele. Tipo assim, as Uhum, pessoas falaram de mim. Elogiaram, me elogiaram. Falaram mal, falaram de mim. Então, o ego do melancólico é muito grande. uhum. Então, é algo que, veja só, Santa Terezinha ordenou realmente para ele. Já que é muito grande, vamos pôr Deus aqui, pronto, né? Sim, Vamos deixar é essa isso aí. grandeza, esse ego todo. Deus colocou ser Deus em mim Uhum. e eu vou atrás de tudo isso. É, Mais uma pergunta. é um belo testemunho, Humberto, de mostrar para a gente que é possível, né, a graça de Deus nos fazer ir além das limitações do nosso temperamento. Tem mais uma pergunta aqui, padre, da Girlânia, que é a irmã da Girlene. É verdadeiro que às vezes temos um temperamento, mas tem ponto que não nos identificamos? Peraí, é verdade que às vezes tem um temperamento assim? Ai, desculpa. Tem um temperamento, mas aí tem um Aham. ponto ali que eu não me identifico. Ah, imagina, eu rejeito isso aqui. Isso aqui eu não sou, não. Ai, às vezes pode ser até tipo assim uma maneira de eu querer não reconhecer, né? É, as coisas, aquilo que de fato eu tenho, né? Ou então, às vezes eu não me dei conta ainda, mas as pessoas já repararam que eu tenho isso aí, né? Às vezes é necessário ouvir o feedback, né? Sim, é Hoje, verdade. E é interessante uma coisa, padre. Eu falava sempre do temperamento, do jeito de ser, e também relacionava isso com o formato do nosso rosto. legal. Gente, olha o tamanho do queixo da mulher. Eu tenho um queixo enorme. Bem pontudo. Quase eu sou aquela pessoa que tem um defeito, que o queixo está à frente do nariz, mas aí ainda não chegou. Meu nariz, graças a Deus, é mais pontudo, né? E o que que acontece? Eu detestava esse queixo, até que eu descobri o que significava o meu queixo. Então, veja só, quando eu descubro que eu tenho uma força naquele temperamento, ou uma fraqueza, porque se eu tenho Uhum, a fraqueza, é porque eu tenho em Deus a graça de uhum. mudar. É isso mesmo. O exemplo maior é Santa Terezinha, que é super um temperamento muito egoísta, acha que tudo é com ele, e ele é o centro do mundo, porque se ele está sofrendo, imagina, não tem outra coisa, é só o sofrimento que existe, e que ele não vai dar Uhum, conta de sair dali. Então, nessa situação, o que ela fez? Ordenou isso para o amor. Então, foi a força uhum. maior que ela teve. Descobrir isso, que a gente rejeita, quanto mais como é que é? Eu não assumo. Se eu Padre não fala de novo a assumo, frase. o que não é assumido não é redimido. Isso, se eu não assumir isso, eu não vou conseguir ter essa remissão. E na psicologia a gente fala da aceitação. Se eu não aceito, eu não consigo fazer a transformação acontecer. Uhum. E é legal isso que você está falando, Você quer de saber que fazer um projeto? as minhas limitações, ela é justamente para me dizer que, para me lembrar que eu não sou Deus, né? Que eu não sou Deus e que eu preciso da graça, que eu sou dependente da graça de Deus, que eu não sou, que eu não sou santo, perfeito, né? Assim, mas eu estou em processo de mudança. Porque às vezes é justamente isso que nos faz ir além, né? Esse espinho da carne, né? Como diz São Paulo, né? O espinho da carne de São Paulo, que eram as suas limitações, fazia ele perceber que era necessário o quê? A força do Espírito Santo para ir além. Né?
Perfeito, hein, padre? Padre, então a gente nós já até passamos uns minutinhos do nosso horário, né? Mas assim, que o assunto tá tão bom que a gente. Vamos deixar o Instagram. Chega dois sanguíneos falantes. Vamos deixar o Instagram tirar a gente aqui do ar. E vamos continuar, né? Então, assim, o que o senhor fala para assim, deixar uma mensagem para nós aqui, padre, para nós aqui que estamos aqui em casa, eu e o Humberto, meus filhos que estão dormindo, mas e para todo mundo que está nos vendo. E que depois muita gente vai entrar ali e ver a gente no GTV depois, né? Visualizar a nossa live. Eu vou relembrar então Santo Agostinho, que diz isso para nós, que o nosso coração tem um lugar que pertence a Deus, um buraquinho do tamanho de Deus. Então, sabendo disso, o que eu posso fazer para que, de fato, o meu coração busque ser preenchido com a graça de Deus, né? Mas que eu não pretendo preencher ele com outras coisas. Então, eu preciso buscá-lo, eu preciso me permitir que a graça de Deus me transforme. Eu preciso também fazer com que a minha espiritualidade produza mudanças na minha vida, né? Não se relacione com um Deus distante, mas um Deus que está próximo, um Deus que é presente na sua vida, um Deus que deseja o seu processo de mudança, um Deus que tem muito para você, mas é necessário que você não se prenda nos seus limites, mas queira ir além, avançá-los, né? E aí, olhando para a vida dessas duas santas que nós mencionamos aqui, né? Madre Teresa de Calcutá e Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Duas mulheres que são humanas, têm seus limites, tinham suas potencialidades, mas permitiram que Deus fosse Deus em suas vidas, né? E aí foram além e fizeram aí essa transformação no mundo. Ao ponto de Madre Teresa de Calcutá, sua obra será a mais reverenciada, o seu nome ser lembrado por todos. E Santa Teresinha do Menino Jesus é a padroeira das missões, doutora da igreja, a igreja olhar para a sua vida e falar, nossa, como nós temos a aprender com a vida de Santa Teresinha, mesmo ela morrendo tão jovem, com 24 anos de idade, mas com um profundo e intenso desejo de mudança, se esforçando diariamente. Santa Teresinha aproveitava todas as ocasiões para mudar. Desde se sentar na cadeira, ela sentava sem encostar as costas, porque ela queria oferecer ali aquela mortificação para as pessoas para as pessoas que estavam em missão, para o seu processo de mudança. Então, eu aproveitava tudo. É aquilo, se eu sei aonde eu quero chegar, eu não perco tempo, mas eu aproveito as ocasiões diárias para chegar, para ir aonde eu quero chegar, né? Onde eu quero a minha finalidade. Porque a nossa finalidade é ser amor, a nossa finalidade é nascer do alto. Que lindo, padre. E eu lembro, uma vez eu ouvi o padre Wilton, que é o fundador da Copiosa Redenção, dizendo assim, que se eu sofro e deixo o sofrimento, paro no sofrimento, na reclamação desse sofrimento, isso eu fico só na dor. Agora, se eu torno o sofrimento, ofereço em sacrifício por algo maior, ele se torna redentor, né? E eu vejo muito o que Santa Teresinha fazia, né? Então, assim, finalizando, padre, eu quero agradecer muito a presença do senhor. Eu sou sempre pronto, né? Ai, é bom demais saber que o senhor é sanguíneo. Sempre pronto a nos ajudar, sempre pronto a doar um pouco da sua sabedoria, do seu conhecimento, que Deus realmente derrame infinitas bênçãos sobre a vida do senhor e que cada vez mais o senhor possa se abrir a essa graça, aos dons do Espírito Santo, para ir além, né? Que nós vamos, o nosso sentido é nos encontrarmos no céu um dia e fazermos uma grande festa com a dona Lídia lá, né? Obrigado, é verdade. E é um exemplo de mulher que sempre estava, ela tinha um temperamento muito colérico e ela sempre estava lutando contra isso, né? Ela dizia muito disso. Então, assim, olha lá, sua bênção, doutor Padre Heriberto. Chique, né, padre? Então, dá uma bênção para nós finalizarmos a nossa live, que o Espírito Santo de Deus derrame sobre nós esses dons e que possamos viver um dia maravilhoso, ordenando tudo para o amor. É isso mesmo. Lembrei da vaquinha, né, que o Thales pediu para mim. Ah, é verdade, padre. Fala da vaquinha, então. Nós temos mais 8 minutos, 6 minutos. Vai lá. Nós criamos uma vaquinha em prol da construção da comunidade Divino Pai Eterno, que é a comunidade no Dom Osório, região bem carente da nossa cidade, e a obra já está em andamento, mas ela está assim meio que parada e os funcionários e os operários da obra precisam que a obra continue para sustentar suas famílias, e também a comunidade já está aí com esse sonho há mais de 15 anos. Então, eu mandei no meu Instagram, está lá no feed,
a vaquinha, o endereço eletrônico para a pessoa que queira contribuir. Né? Qualquer ajuda é muito bem-vinda. E nós vamos pedir, então, que o Espírito Santo de Deus possa iluminar o nosso... Padre, deixa eu falar, então, hoje, é porque eu estou falando assim, todos os dias, as pessoas postam, repostam, porque segunda-feira vou fazer um sorteio, né, das pessoas que estão repostando uma foto da live. Então, eu tirei essa foto e eu vou pedir que vocês, depois eu vou pôr no meu feed não, nos stories, o endereço da vaquinha. Então, divulguem essa vaquinha. Então, eu não posso ajudar agora, mas eu posso divulgar, você também tem méritos de evangelizador, né? É isso mesmo. A missão para vocês. Para nós todos hoje. Tá, vai lá. Então vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos ilumine. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Padre. Um abraço, obrigado, com Deus. Daqui a pouquinho a gente divulga o dia da nossa live, né, Padre? Sim. A foto, dá um sorriso aí pra gente tirar uma foto. Aê, obrigada. Beijo no coração. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal, que nos acompanhou. Deus abençoe vocês. Lembrando que amanhã, então, sábado, 1h da tarde, tem a minha live pra gente poder montar a mesa. Tá certo, gente? Eu espero que eu não esteja montando essa mesa sozinha. Então, por favor, vem me ajudar. E também lembrando vocês que semana que vem temos várias novidades por aqui. Beijo no coração, Deus abençoe e até mais tarde, às 3 horas, que eu faço live também, rezando o Terço da Misericórdia.